Fala galera, firmeza? Tamo aí, mais um vídeo no canal. Eu acho que ainda vai ficar como Emanuel Pereira. Já estamos no terceiro, já tô fazendo uma sequência. Bom, como eu tinha comentado, né? O meu interesse é estar falando sobre vários assuntos. Desde assuntos como o último, que eu considero um pouco mais descontraídos, um pouco mais leves, e assuntos um pouco mais densos, talvez, quem sabe, que gerem, né, um pouco mais de debate, um pouco mais de reflexão. E hoje, o meu interesse é falar sobre um desses temas, né? Bom, esse tema, na verdade, é sobre política. É um assunto que eu gosto, que eu curto, eu sempre acabo interagindo, né, dentro da minha cidade e no cenário regional, nacional, né, pelo menos tentar entender o que está acontecendo. E com o passar do tempo, provavelmente a gente vai abordar alguns outros tópicos a respeito desse tema, né, porque é um tema bem amplo. Hoje, na verdade, eu quero falar a respeito de um assunto que, quem sabe, pode até gerar alguma polêmica no final das contas. Mas não é essa a intenção, mas eu sei que, como é um tema delicado, se tratando da política na prática, né, que eu acho que dá pra gente dividir entre política na teoria e prática, são situações que a gente tem que se questionar, no mínimo se questionar a respeito, né? Bom, primeiramente, eu acho que dá para comentar, né? Tenho vários amigos, né? Tenho pessoas bem próximas que fazem parte, atuam dentro do cenário político real mesmo, né? Como assumem cargos públicos, né? Assumiram e hoje ainda estão em cargos públicos, amigos bem próximos, queridos, né? E aqui não é para criticar ou apedrejar ou algo do gênero, na verdade é bem pelo contrário, né? Eu acho que, até mesmo pelo fato de ter permeado mais próximo, mais intimamente através desses contatos, eu pude ter uma outra perspectiva, né? Eu acho que tem alguns pontos que a galera apedreja, que por ter vivenciado mais próximo, mais intimamente com eles, eu consegui enxergar por outros olhos. Bom, acho que o primeiro ponto, né, começando pelo óbvio, é que todos somos seres políticos, né? Então, nós estamos envolvidos em sociedade e estamos atuando politicamente a todo momento, né? Então, eu acho que o que eu gostava, né, uma coisa que eu ainda gostava não, ainda gosto, né, de pesquisar, que era a política na teoria, ela é um cenário bem distinto, eu acho, dessa questão política na prática, né, que eu acho que está muito mais ligada à parte comportamental, humana e tal, do que com essa questão acadêmica, teórica, sem ficar usando o termo bonitinho, né? Então vamos lá. Acho que eu já me enrolei demais, já dei nó demais aqui. Esses vídeos eu quero que sejam bem curtos. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve citar, até por isso que eu falei sobre nós sermos seres políticos, eu vou comentar a respeito esse último processo de eleição, né? Que eu sempre falava, olha, eu acho que tanto os candidatos quanto os cidadãos, eles tinham que ser bem honestos e bem francos um com o outro, né, em relação à questão de interesses, né? Então vamos começar primeiro pelo lado dos candidatos, né? Eu sempre falo que tem que haver uma transparência, né? Todo candidato que se propõe, né, como posso dizer, a assumir algum cargo público, eu acho que ele tem, com certeza absoluta, né, esse desejo de colocar em prática algum sonho, no contexto que comunitário, que vá alcançar mais pessoas, uma questão realmente de ajuda, né, dentro da sua cidade e tal, mas também tem a questão pessoal, né? Eu acho que essa é uma coisa que tem que deixar bem clara. Eu acho que é uma coisa que eu vejo muito dos candidatos ficar omitindo, né? Eu vejo dos candidatos omitirem, não, porque eu estou entrando que é para ajudar os outros, que eu estou entrando para isso, para aquilo. Na verdade, omitem, o que não é errado, na verdade, para deixar bem claro, o que não é errado, né? Você ter interesses pessoais também, quando você vai assumir um cargo público, ou pretende, né?
realmente, às vezes a questão do salário, às vezes um alcance que vai te favorecer em em alguma outra questão. Então, eu acho que esses pontos tinham que ser, parar de ser tabu, né? Acho que tinha que quebrar um pouco essa parede, né, que é criada, essa redoma de vidro de alguns assuntos que não podem ser tocados. Então realmente, né, o primeiro ponto é esse, né? O candidato, ele também tem que abrir. Realmente, pô, eu tenho interesse sim, eu tenho interesse em assumir esse cargo por conta do salário, como, né, você está exercendo uma função, é óbvio que você vai também estar interessado no salário, ou às vezes em alguns interesses próprios, mas é claro também, né, que tem que dividir. É óbvio que ele também vai tentar alcançar interesses coletivos. E em segunda, né, em contraposição a isso, o cidadão, né, também eu acho que tem que ser claro da mesma forma. Né, eu vejo, né, que vai votar, ou às vezes está fazendo campanha para algum candidato porque é uma pessoa boa, que não sei o que, que não sei o que. No final das contas também, né, todos seres, né, todos nós humanos, né, nós também lutamos por interesses próprios. Eu acho que a gente tem que deixar claro isso. Então, às vezes o cidadão ali está tentando eleger um candidato, mas daí eu sempre divido, né, nesse interesse que vai ser alcançado direta ou indiretamente. Né? Às vezes um interesse direto, o que a gente vê muito em algum cargo dentro, né, daí quando um político é eleito, normalmente ele acaba, até como eu colocando mais uma vez, não como um tabu falar sobre isso, porque não precisa ser, mas acaba sim elegendo às vezes algum cargo de confiança, alguma coisa, né, os chamados cargos comissionados e tal. Às vezes o cara também está fazendo campanha pensando nisso, né? Então também o cara tem que ser transparente em colocar essa posição, né? Eu acho que a maioria das brigas que ocorrem em época de campanha são dos cargos comissionados que não querem sair da gestão atual e os cargos comissionados que querem entrar, né? Às vezes numa oposição, às vezes de uma campanha. E o que também não chega a ser errado, né? São ideais, são sonhos, são, sei lá, o que a gente pode nomear, como a gente pode nomear isso. Então, acho que esse é o segundo ponto, né? A gente também, como cidadão, ser transparente em dizer que a gente também está defendendo o interesse pessoal, né? E também tem o indireto, né? Como a gente fala, às vezes um interesse indireto, que eu acho que esse é um pouco mais claro, mais explícito, né? Por exemplo, eu sou da área da educação, é óbvio que eu vou... ou da área da educação e do comércio, né? São duas áreas nas quais eu atuo, que eu ganho o meu pão, meu sustento. Então é óbvio que se tiver candidatos que visem, né, propostas e projetos em relação a essas duas áreas, é óbvio que eu tenho um olhar um pouquinho mais com cuidado, né, na hora de seleção. E entre os outros fatores. Então, esse é um ponto que eu acho que eu já até prolonguei demais, né, que não precisava nem ser tabu, mas é isso que eu queria colocar. O outro ponto, né, que eu vejo que é uma coisa que, por ter convivido um pouco mais diretamente com esses amigos, né, que atuaram, é a questão de salário, né, salário dos vereadores, prefeitos, né, deputados, enfim. É óbvio, gente, infelizmente a gente vê regalias, principalmente nos cargos de nível do legislativo, principalmente a nível mais amplo, né, estadual, federal. Todo mundo que acompanha, e até mesmo a gente já vê hoje alguns deputados, senadores, que às vezes acabaram de assumir as gestões, estão lutando e tentando rever esse posicionamento também. Mas vamos falar então, por exemplo, do cargo de vereador. Que sempre gera uma polêmica dentro dos municípios, principalmente os menores, né, em relação aos salários. Cara, tem muita gente, e eu vou falar que esse era um posicionamento meu antes de ter um pouco mais desse convívio. Vereador não tem que ter salário. Vereador não tem que ter salário, tal. Olha, eu vou ser bem honesto que hoje eu já mudei minha visão, né? Eu acho que tem que ter sim, né, um salário justo, né, de acordo com as funções que são exercidas, porém realmente tem vários vereadores que quando assumem a gestão ali, eles só ficam com isso. E eu sei que tem custos,
né? Eu vejo hoje, principalmente atuando pelo Rotary, né? E é uma instituição totalmente apolítica, enfim. Mas você se desgasta, você tem que destinar um tempo, você tem que, às vezes, viagens, às vezes projetos que você tira do bolso, enfim. Então, se a pessoa está só atuando com isso, né, em tempo integral, eu acho que realmente tem que ter uma ajuda, né, financeira para cobrir esses custos. Né, como eu falei, de forma justa, de forma equilibrada. Né? Então, esse é um ponto que eu defendi, não tinha que ter, mas hoje eu já vejo que sim, que precisa ter, né, como qualquer outra profissão também. Outro ponto, né, hoje, minha visão de hoje em relação a essa questão exercer cargo público como profissão. Em relação a esse ponto, eu acho que eu ainda não tenho uma opinião tão concreta, formada ainda. Então, eu vou tentar pular para quando tiver um pouco mais de base e falar, quem sabe, num próximo vídeo. O exercício do cargo público como uma profissão, né, do político como profissão. Então hoje eu prefiro pular esse assunto. Bom, que outro ponto que eu acho que vale destaque para falar sobre isso? Uma coisa que eu acho que esse daqui é o ponto mais polêmico desse vídeo, eu acho. Que também, né, que eu acho que vai gerar, às vezes, até um paradoxo aí em relação ao que eu já falei. Para exercer, eu acho, pelas experiências que eu estou tendo também, né, hoje, um pouco mais ativo, com um pouco mais de planejamento e numa instituição um pouco mais estruturada, um pouco não, muito mais estruturada, como o Rotary. Provavelmente vocês vão me ouvir citar muito o Rotary nos vídeos que eu faço, né, pelo tempo e das experiências que eu ando vivendo e empenhando, né, no clube. Eu vejo que realmente, né, para muitas propostas que às vezes em época de campanha os vereadores fazem e tal, todos candidatos, né, não vou falar com vereadores, prefeito, vice-prefeito, até deputado, para falar a verdade, né, às vezes fazem, não precisa exercer o cargo para você conseguir concretizar esses projetos. Eu vejo, como eu falei, né, pelo Rotary, a gente consegue correndo, suando, trabalhando, né, consegue realizar grandes coisas sem exercer, né, sem onerar os cofres públicos, né, com uma função, recebendo um salário por isso, ou muito menos, né, usando o dinheiro de impostos. Né, as arrecadações do Rotary são de doações ou de outras formas de arrecadação diretas, de projetos, enfim. Então eu vejo que a gente consegue fazer muita coisa, e sendo, né, pessoas íntegras, transparentes, você consegue ter um alcance também de apoio, né, dentro da sua comunidade, dentro da sua região, para conseguir realizar alguns desses projetos. Então, primeiro ponto que eu acho que pode ser, quem sabe, polêmico, é assim, gente, a quantidade de vereadores que tentam, né, na época de eleição, se eleger, e projeto para lá e projeto para cá, olha, tem muita coisa que eu quero deixar claro que você consegue fazer sem ser vereador. Para falar a verdade, a grande maioria dos projetos, né, de propostas de campanha, você não precisa ser vereador para cumprir, para exercer. Hoje eu estou vivendo na prática isso. Então, acho que isso, né, é uma coisa a se refletir. E é uma cobrança também, né? Eu vejo que, aí sim, né, como candidato, eu vejo que tem muitas pessoas boas que entram na política, que assumem os cargos, exercem a profissão, esse cargo dignamente, né, com ética, enfim, sem exagerar aqui. Mas tem muita gente que realmente daí já, pegar pesado. Porque o que eu considero? É aquele cara que só faz as coisas enquanto está assumindo a gestão. Não fez antes e também não vai fazer depois. Né? Enquanto ele está dentro da gestão, ele faz ali alguma coisa. Tá correndo atrás, e olha lá ainda. E olha, realmente essa daí é uma cobrança, né? Eu acho que a gente tem que refletir realmente em relação a esses candidatos. Ou que se candidatam e não se reelegem, e que nunca fizeram nada, nunca correram atrás de nada, porque, como eu falei, não precisa ser vereador ou político, prefeito, vice para conseguir correr atrás e concretizar projetos. Ou os que também saem do cargo, às vezes exercem uma gestão e depois sai do cargo e esquece de tudo, né? Já não ajuda em mais nada, né?
Então, essa é uma reflexão que eu acho que é bem útil para a gente pensar e também cobrar. E também, assim, ó, fica a dica, né, para tantos candidatos que não se elegeram. Galera, vamos se unir, né? Eu acho que a questão de conseguir fazer é estar dialogando, é estar se unindo, porque eu acho que no final das contas também ainda tem esse amor, né? Eu acho que ainda tem um pouquinho de amor pela cidade onde você mora, e conversando e se unindo, eu acho que na grande maioria das cidades, esses candidatos que não se elegeram vão conseguir fazer muita coisa, se realmente arregaçarem as mangas ali e forem atrás. Bom, esse vídeo já foi meio longo, tem outros pontos que quem sabe a gente vai abordando, descascando essa cebola, né, em relação a esse tema para frente, mas acho que era isso que eu queria dizer, né. Outra coisa, né, para concluir esse vídeo aqui, gente, em cidade pequena tem uma coisa muito chata, que é realmente, principalmente quando algumas instituições, como o Rotary, outras instituições, eu vou citar hoje filantrópicas, mas não seria bem o termo, né? De cidadãos organizados e ativos dentro da comunidade, vou falar do Lions, de outras instituições que hoje não vale a pena ser citadas, que geram polêmica também, mas que realmente estão ali em cidades com um pouco mais histórico, as pessoas já estão adaptadas a essas ações, né, de pessoas que têm esse lado, como é que eu posso dizer, de liderança, né, dentro da comunidade, e que jamais vão sair como políticos. É simplesmente porque nasceram e cresceram num cenário que isso faz parte da rotina. Às vezes os pais já faziam, os avós já faziam, né? Eu posso citar o meu exemplo, graças a Deus, eu vivi, né, dentro de uma família onde eu sempre vi esse tipo de ação, né? Daí eu, enfim, realmente mais no sentido filantrópico, né? Sempre acompanhei meus avós fazendo esse tipo de ação, meus pais, né? Então, para mim, simplesmente natural, né? Então, o problema é que às vezes em algumas cidades, como a grande maioria da galera que eu considero má, né, da pessoa ruim, né, que às vezes realmente está camuflando, né, as suas intenções nesse tipo de ação, né? Às vezes ela está ali agindo, fazendo as coisas, mas ela está camuflando o real interesse. Então, eu vejo que em cidades, né, que não tem esse histórico dessas instituições, às vezes você executar ações nesse sentido, de desenvolvimento, de busca, e que trazem benefício para a cidade, que geram esse destaque, às vezes, queira ou não, pessoal ali, gera um pé atrás da grande maioria, até mesmo da população, e principalmente do grupo político que às vezes está atuando, pode ser um concorrente, pode ser alguma coisa, e que realmente no final das contas, eu acho que é só o tempo, né? Eu acho que até falo com amigos assim, falando novamente especificamente do Rotary, só o tempo, né, depois que passar algumas gestões e ver que ninguém se candidata, daí o pessoal vai se acalmar e perceber que realmente é de uma outra forma, né, o trabalho é feito de uma outra forma, de forma mais séria e com outras intenções, realmente. Bom, fui longe, isso aí, né, que Deus abençoe. Eu espero que esses vídeos possam gerar reflexões, interações. Quando eu falo algumas coisas aqui, realmente é no sentido de reflexão, né? A questão de crítica, eu acho que ela só é válida no sentido quando você está com a mão ali estendida para ajudar também, da mesma forma, né, que eu me coloco sempre nessa posição, que se você está ali só para criticar e não está para ajudar, então é melhor ficar quieto. Então, da minha forma, eu sempre coloco que eu sempre estou à disposição, sempre estou a fim de participar, interagir e ajudar as pessoas a criarem ações que vão desenvolver principalmente a minha cidade. Falou, galera. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.